Um rosto proibido desde que crescera. Dominava as paisagens no modo ativo de agrupar frutos e os comia nas sendas minúsculas das montanhas, e ainda pela alegria com que distribuía sementes. A cada terra sua verdade de semente, ele se dizia sorrindo. Quando se fez homem, encontrou a mulher. Ela sorriu, era altiva como ele, embora seu silêncio fosse de ouro. Olhava-o mais do que explicava a história do universo. Esta reserva mineral o encantava, e por ela unicamente passou a dividir o mundo entre amor e seus objetos. Um amor que se fazia profundo a ponto de se dedicarem a escavações, refazerem cidades submersas em lava. A aldeia rejeitava o proceder de quem habita terras raras. Pareciam os dois soldados de uma fronteira estrangeira. Para se transitar por eles, além do cheiro da carne amorosa, exigiam eles passaporte, depoimentos ideológicos. Eles se preocupavam apenas com o fundo da terra, que é o nosso interior. Ela também completou seu pensamento. Inspirava-lhes o sentimento, a conspiração das raízes, que a própria árvore, atraída pelo sol e exposta à terra, não podia alcançar, embora se soubesse nelas. Até que ele decidiu partir. Competiam-lhe andanças, traçar as linhas finais de um mapa cuja composição havia se iniciado e ele sabia hesitante. Explicou à mulher que para amar melhor não dispensava o mundo, a transgressão das leis, os distúrbios dos pássaros migratórios. Ao contrário, as criaturas lhe pareciam em suas peregrinações simples peças aladas cercando alturas raras. Ela reagiu, confiava no choro. Apesar do rosto exibir naqueles dias uma beleza esplêndida a ponto dele pensar, estando o amor com ela, por que buscá-lo em terras onde dificilmente o encontrarei? Insistia na independência. Sempre os de sua raça adotaram um comportamento de potro, ainda que ele, em especial, dependesse dela para reparar certas omissões fatais. Viveram juntos todas as horas disponíveis até a separação. Sua última frase foi simples: com você conheci o paraíso. A delicadeza comoveu a mulher, embora os diálogos do homem a inquietassem. A partir desta data, trancou-se dentro de casa, como os caramujos que se ressentem com o excesso de claridade, compreendendo que talvez devesse preservar a vida de modo mais intenso para quando ele voltasse. Em nenhum momento deixava de alimentar a fé, fornecer poções diárias de carpas oriundas de águas orientais ao seu amor exagerado. Em toda a aldeia, a atitude do homem representou uma rebelião a se temer. Seu nome procuravam banir de qualquer conversa. Esforçavam-se em demolir o rosto livre e sempre que passavam pela casa da mulher faziam de conta que jamais ela pertencera a ele. Enviavam-lhe presentes, pedaços de toicinho, cestas de pera e poesias esparsas, para que ela interpretasse através daqueles recursos o quanto a consideravam disponível, sem marca de boi e as iniciais do homem em sua pele. A mulher raramente admitiu uma presença em sua casa. Os presentes entravam pela janela da frente, sempre aberta para que o sol testemunhasse a sua própria vida, mas abandonavam a casa pela porta dos fundos, todos aparentemente intocáveis. A aldeia ia lá para inspecionar os objetos que de algum modo a presenciaram e eles não, pois dificilmente aceitavam a rigidez dos costumes. Às vezes ela se socorria de um presente, para as compras indispensáveis. Deixavam eles então os pedidos aos seus pés, e na rápida passagem pelo interior da casa, procuravam a tudo investigar. De certo modo, ela consentia para que vissem o homem ainda imperar nas coisas sagradas daquela casa. Jamais faltou uma flor diariamente renovada próxima ao retrato do homem. Seu semblante de águia,
Mas, com o tempo, além de mudar a cor do vestido, antes triste, agora sempre vermelho, e alterar o penteado, pois decidira manter os cabelos curtos, aparados rentes à cabeça, decidiu por eliminar o retrato. Não foi fácil a decisão. Durante dias rondava o retrato, sondou os olhos obscuros do homem, ora o condenava, ora o absolvia. Por que você precisou da sua rebeldia? Eu vivo só, não sei se a guerra tragou você, não sei sequer se devo comemorar sua morte com o sacrifício da minha vida. Durante a noite, confiando nas sombras, retirou o retrato e o jogou rudemente sobre o armário. Pôde descansar após a atitude assumida. Acreditou deste modo poder provar aos inimigos que ele habitava seu corpo independente da homenagem. Talvez tivesse murmurado a alguns dos parentes, entre descuidada e oprimida, que o destino da mulher era olhar o mundo e sonhar com o rei da terra. Recordava a fala do homem em seus momentos de tensão. Seu rosto, então, igualava-se à pedra, vigoroso, uma saliência em que se inscreveria uma sentença para permanecer. Não sabia quem entre os dois era mais sensível à violência. Ele que se havia ido, ela que tivera que ficar. Só com os anos foi compreendendo que, se ele ainda vivia, tardava em regressar. Mas, se morrera, ela dependia de algum sinal para providenciar seu fim. E repetia temerosa e exaltada: algum sinal para providenciar meu fim. A morte era uma vertente exagerada, pensou ela olhando o pálido brilho das unhas, as cortinas limpas, e começou a sentir que unicamente conservando a vida homenagearia aquele amor mais pungente que búfalo, carne final da sua espécie, embora tivesse conhecido a coroa quando das planícies. Quando já se tornava penoso em excesso conservar-se dentro dos limites da casa, pois começara a agitar nela uma determinação de amar apenas as coisas venerandas, fossem pó, aranha, tapete rasgado, panela sem cabo, como que adivinhando, ele chegou. A aldeia viu o modo dele bater na porta, com a certeza de se avizinhar ao paraíso. Bateu 3 vezes. Ela não respondeu. Mais 3, e ela, como que tangida a reclusão, não admitia estranhos. Ele, ainda herói, bateu algumas vezes mais, até que gritou o seu nome. Sou eu! Então não vê? Então não sente? Ou já não vive mais? Serei eu logo o único a cumprir a promessa? Ela sabia que agora era ele. Não consultou o coração para agitar-se. Melhor viver a sua paixão. Abriu a porta e fez da madeira seu escudo. Ele imaginou que escarneciam da sua volta. Não restava alegria em quem o recebia. Ainda apurou a verdade. Se não for você, nem preciso entrar. Talvez tivesse esquecido que ele mesmo manifestara um dia que seu regresso jamais seria comemorado. Odiaria o povo abundante na rua, vendo o silêncio dos dois após tanto castigo. Ela assinalou na madeira sua resposta, e ele achou que devia surpreendê-la segundo seu gosto. Fingia a mulher não perceber seu ingresso casa adentro, mas velho sim, a poeira colorindo original as suas vestes. Olharam-se como se ausculta a intrepidez do cristal, seus veios limpos, a calma de perder-se na transparência. Agarrou a mão da mulher. Assegurava-se de que seus olhos, apesar do pecado das modificações, ainda o enxergavam como um antigo amor, agora mais povoado. Disse-lhe: voltei. Também poderia ter dito: já não te quero mais. Confiava na mulher. Ela saberia organizar as palavras expressas com descuido. Nem a verdade ou sua imagem contrária denunciaria seu hino interior.
deveria ser como se ambos, conduzindo o amor, jamais o tivessem interrompido. Ela o beijou também com cuidado. Não procurou sua boca e ele se deixou comovido. Quis somente sua testa, alisou-lhe os cabelos. Fez-lhe ver o sofrimento. Fora tão difícil que nem seu retrato pôde suportar. Onde estive então nesta casa? Ele perguntou. Procure e em achando haveremos de conversar. O homem se sentiu atingido por tais palavras, mas as peregrinações lhe haviam ensinado que mesmo para dentro de casa se trazem os desafios. Debaixo do sofá, da mesa, sobre a cama, entre os lençóis, mesmo no galinheiro, ele procurou, sempre prosseguindo. Quase lhe perguntava, estou quente ou frio? A mulher não seguia suas buscas, agasalhada em um longo casaco de lã. Agora descascava batatas imitando as mulheres que encontravam alegria neste engenho. Essa disposição da mulher como que o confortava. Em vez de conversarem, quando tinham tanto a se dizer, sem querer eles haviam começado a brigar. E procurando, ele pensava onde teria estado quando ele não estava, ao menos visivelmente nesta casa. Quase desistindo, encontrou o retrato sobre o armário, o vidro da moldura todo quebrado. Ela tivera o cuidado de esconder seu rosto entre cacos de vidro, quem sabe tormentas e outras feridas mais. Ela o trouxe pela mão até a cozinha. Ele não se queria deixar ir. Então, o que queres fazer aqui? Ele respondeu, quero a mulher. Ela consentiu. Depois, porém, ela falou, agora me siga até a cozinha. O que há na cozinha? Deixou-o sentado na cadeira. Fez a comida, se alimentaram em silêncio. Depois limpou o chão, lavou os pratos, fez a cama recém-desarrumada, tirou o pó da casa, abriu todas as janelas quase sempre fechadas naqueles anos de sua ausência. Procedia como se ele ainda não tivesse chegado, ou como se jamais houvesse abandonado a casa. Mas se faziam preparativos, sim, de festa. Vamos nos falar ao menos agora que eu preciso? Ele disse. Tenho tanto a lhe contar. Percorri o mundo, a terra, sabe? E além do mais, eu sei, ela foi dizendo depressa, não consentindo que ele dissertasse sobre a variedade da fauna, ou assegurasse a ela que os rincões distantes, ainda que apresentem certas particularidades, de algum modo são próximos à nossa terra, de onde você nunca se afastou porque você jamais pretendeu a liberdade como eu. Não deixando que lhe contasse, sim, que as mulheres, embora louras, pálidas, morenas e de pele de trigo, não ostentavam seu cheiro, a ela ele a identificaria mesmo de olhos fechados. Não deixando que ela soubesse das suas campanhas. Andou a cavalo, trem, veleiro, mesmo helicóptero. A terra era menor do que supunha. Visitar a prisão, razão de ter assimilado uma rara concentração de vida que em nenhuma parte senão ali jamais encontrou, pois todos os que ali estavam não tinham outro modo de ser senão atingindo diariamente a expiação. E ela, não deixando ele contar o que fora o registro da sua vida, ia substituindo com palavras dela, então, o que ela havia sim vivido. E de tal modo falava como se ela que houvesse abandonado a aldeia, feito campanhas abolicionistas, inaugurado pontes, vencido domínios marítimos, conhecido mulheres e homens, e entre eles se perdendo, pois quem sabe não seria de sua vocação reconhecer pelo amor as criaturas. Só que ela falando dispensava semelhantes assuntos. Sua riqueza era enumerar com volúpia os afazeres diários a que estivera confinada desde a sua partida, como limpava a casa, ou inventar um prato talvez de origem dinamarquesa, e o cobriu de verdura, diante dele fingia-se coelho, logo assumindo o estado que lhe trazia graça. Alimentava-se com a mão e sentia-se mulher.
como também simulava escrever cartas jamais enviadas, pois ignoravam de encontrá-lo. O quanto fora penoso decidir-se sobre o destino a dar a seu retrato, pois ainda que praticasse a violência contra ele, não podia esquecer que o homem sempre estaria presente. Seu modo de descascar frutas, tecendo delicadas combinações de desenho sobre a casca, ora pondo em relevo um trecho maior da polpa, ora deixando o fruto revestido apenas de rápidos fiapos de pele. E ainda, a solução encontrada para se alimentar sem deixar a fazenda em que sua casa se convertera. Cuidar então em admitir unicamente os de seu sangue sob a condição de rápida permanência, o tempo suficiente para que eles vissem que, apesar da distância do homem, ela tudo fazia para homenageá-lo. Alguns da aldeia, porém, que ele soubesse agora, teimaram em lhe fazer regalos, que, se antes a irritavam, terminaram por agradá-lo. De outro modo, como vingar-me deles? Recolhi os donativos, mesmo os poemas, e deixava as coisas permanecerem sobre a mesa por breves instantes, como se assim se comunicasse com a vida. Mas, logo que todas as reservas do mundo que ela pensava existirem nos objetos se esgotavam, ela os atirava à porta dos fundos. Confiava que eles próprios recolhessem o material para não deteriorarem sua porta. E tanto ela ia relatando os longos anos de sua espera, um cotidiano que em sua boca alcançava vigor, que temia ele interromper um só momento que ela projetava dentro da casa, como se cuspisse pérolas, cachorros miniaturas e uma grama viçosa, mesmo a pretexto de viver junto com ela as coisas que ele havia vivido sozinho. Pois quanto mais ela adensava a narrativa, mais ele sentia que, além de a ter ferido com o seu profundo conhecimento da terra, o seu profundo conhecimento da terra, afinal, não significava nada. Ela era mais capaz do que ele de atingir a intensidade, e muito mais sensível porque viveu entre grades, mais voluntariosa por ter resistido com bravura aos galanteios. A fé que ele com neutralidade dispensara ao mundo, a ponto de ser incapaz de recolher de volta para seu corpo o que deixara tombar indolente, ela soubera fazer crescer e concentrara no domínio da sua vida as suas razões mais intensas. À medida que as virtudes da mulher o sufocavam, as suas vitórias e experiências iam se transformando em uma massa confusa, desorientada, já não sabendo ele o que fazer dela. Duvidara mesmo se havia partido, se não teria ficado todos estes anos a apenas alguns quilômetros dali, em degredo como ela, mas sem igual poder narrativo. Seguramente ele não lhe apresentava a mesma dignidade, sequer soubera conquistar seu quinhão na terra. Nada fizera senão andar e pensar que aprendeu verdades diante das quais a mulher haveria de capitular. No entanto, ela confessando a jornada dos legumes, a confecção misteriosa de uma sopa, selava sobre ele um penoso silêncio. A vergonha de ter composto uma falsa história o abatia. Sem dúvida estivera ali com a mulher todo o tempo, jamais abandonara a casa, a aldeia, o torpor a que o desatinaram desde o nascimento, e cujos limites ele altivo pensou ter rompido. Ela não cessava de se apoderar das palavras. Pela primeira vez em tanto tempo explicava sua vida. Tinha prazer de recolher no ventre, como um tumor que coça as paredes íntimas, o som da sua voz. E enquanto ouvia a mulher, devagar ele foi rasgando o seu retrato, sem ela o impedir, implorasse não. Esta é a minha mais fecunda lembrança. Comprazia-se com a nova paixão, o mundo antes obscurecido que ela descobriu ao retorno do homem. Ele jogou o retrato picado no lixo e seu gesto não sofreu ainda mais desta advertência. Os atos favoreciam a claridade e, para não esgotar as tarefas a que pretendia dedicar-se, ele foi arrumando a casa. Passou o pano molhado nos armários, fingindo ouvi-la e ia esquecendo a terra no arrebato da limpeza. E quando a cozinha se apresentou imaculada,
ele recomeçou tudo de novo, então descascando frutas para a compota, enquanto ela lhe fornecia histórias indispensáveis ao mundo que precisaria aprender, uma vez que a ele pretendia dedicar-se para sempre. Mas de tal modo agora arrebatava-se que parecia distraído, como pudesse dispensar as palavras encantadas da mulher para adotar afinal o seu universo. Meu nome é Letícia, eu estou fazendo a abertura do novo projeto do Filominas, o Palavras de Mulheres, e esse foi o conto Colheita, da Nélida Pinhon. A Nélida foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Academia Brasileira de Letras, e esse é mais um motivo pelo qual eu acho que esse conto é muito adequado para a gente começar nosso projeto. Até mais!